E aí ele ia no encontro da ONU, né? Ele ia na reunião da Assembleia da ONU e ele se encontrou com o Lorena Cid, né? O pai do tenente-coronel Mauro Cid, é o general, e o general entregou para ele, em mãos, né, dinheiro em espécie. E aí eles tiraram e registraram essa foto, e além disso tem também o registro de uma mensagem do Bolsonaro autorizando o Cid a vender as joias roubadas, né? O Cid mandou ali o link da venda que estava sendo feita e o Bolsonaro foi lá e respondeu com selva, que é uma expressão militar, inclusive, que é uma grande ironia, né? Essa foto que você falou é a foto que eu falei que a Bela Megali tinha Isso, mostrado. a Bela Megali. Lá, isso, exatamente. Foi a Bela Megali quem trouxe a primeira vez isso aí hoje à tarde. É a tal foto lá na adega do hotel, em que está o Mauro Cid, o pai e o Bolsonaro, e que, segundo consta, foi quando ele recebeu o dinheiro que estava depositado na conta do pai do Mauro Cid. Ele passou 25 mil em espécie, 25 mil dólares. Isso. Tá? Então, quer dizer, vai ter pipocar muita história de hoje até amanhã, porque são muitas informações. Mas são casos que a gente já sabia. Simplesmente bateram matéria e confirmaram. Certo? O Bolsonaro tentou financiar a estada dele nos Estados Unidos vendendo os presentes que deveriam ser entregues para o patrimônio cultural, essa é a foto, para o patrimônio cultural brasileiro. Que é uma troca de mensagem entre ele e o Mauro Cid, comprova o quanto eles não têm a menor... Primeiro que eles não têm nenhuma cerimônia, segunda, a forma como eles se tratam, quer dizer, até nesse caso, que era um caso ali, né, de peculato, né, de corrupção, eles correspondem com a gíria das Forças Armadas, né, quando ele fala selva, patético, isso, mas criminoso também, né? Porque significa o seguinte, você cumpriu a missão, selva, entendeu? Cumpriu a missão, estamos juntos, estão vendendo a joia, selva, recebeu a missão, foi uma mensagem entre eles. Então, as provas são muitas, não tem mais como duvidar, não tem mais não há, assim, não tem como você dizer que não houve. Qual vai ser o discurso? Que aquilo que o Sérgio Moro já falou, da extrema-direita. Não é tão grave assim, era um presentinho. Então, no passado, outros presidentes ficaram com o relógio, por exemplo. Só que nós estamos falando de um patrimônio que pode chegar a 25 milhões, né? É esse o patrimônio que nós estamos falando. Mais de 25 milhões. Nós estamos dizendo. E não é só uma questão. Outro presentinho, que se falava que era um presentinho, de fato era um presentinho mesmo, é anterior a 2016. Portanto, não havia regras claras. Essas regras foram definidas pelo TCU. A partir dali, não resta dúvida sobre o que é do povo e o que é do mandatário. No caso do Bolsonaro, ele poderia ficar com chinelo, se ele recebesse, ou talvez tenha recebido, pijama, ele poderia ficar com boné, ele poderia ficar com chaveiro, ele poderia ficar com vinho, poderia ficar com outras coisas perecíveis, por exemplo, poderia ter queijo. Então, tudo isso é personalíssimo, isso poderia ir para ele. Agora, bens desse valor, não. E, de novo, para mim não está claro por que é que a Arábia Saudita entrega na porta de um hotel uma caixa de joias, joias de 5 milhões, né? Esse é o valor. E por que é que, sendo um presente de chefe de Estado, por que é que o almirante, na época ministro das Minas e Energia, por que ele tentou entrar escondido? Ele deixou na mochila, você lembra que tem até a perna de um cavalo está quebrada. Eles põem como se quisesse acomodar. Entendeu? Aquilo era um presente de chefe de Estado, caro. Ele não ia tomar todo o cuidado do mundo. Se era legal, bastava declarar. Falei, olha, estamos entregando com um presente destinado ao chefe de Estado, entregue por outro Estado. No caso, a Arábia Saudita. Lamentavelmente, essa parte não ficou claro na Polícia Federal, porque isso pode, na minha visão, um indício de corrupção. Tá? E o Bolsonaro comemorou, né, Selva? Ele deu uma missão para o ajuda de ordens dele, o Mauro Cid. O Mauro Cid mostrou para ele o leilão, né, que estava indo em leilão privado, que era aquele leilão, uma das joias, e ele estava participando de tudo isso. Ele disse Selva, né? E teve outros presentes que eles subtraíram, roubaram, que é o peculato, tiraram do patrimônio público e entregaram na casa do Bolsonaro da Alvorada. Ele próprio já tinha visto, tem documento que ele assina, visualizado por ele. Ele visualizou e recebeu. Então não tem, né? As provas são muitas. E o Bolsonaro, ele fala muito na questão de virar o jogo eleitoral para ele poder disputar as eleições. Então ele diz assim que, no caso do TSE, houve uma mudança de composição lá, e já houve uma revisão de um caso dele, né, que foi anulado. Eu acho que o TSE já passou até um sinal aí de que poderia fazer a mesma coisa no caso da condenação dele. Preocupante, tá? Poderia fazer a mesma coisa. E vai ter mais mudanças, né? Entrou o André Mendonça, tem o Cássio Nunes, que permanece lá. Então, o Bolsonaro tem também as expectativas no caso eleitoral.
porque isso, de alguma maneira, eu não acho que vai demorar tanto tempo, porque o Bolsonaro poderia disputar a eleição e aí poderia... crimes anteriores, eles são suspensos. Então, você só aplica depois. Mas a gente sabe que se o Bolsonaro eventualmente voltar, a democracia está num risco gigantesco, né? A implantação de um arbítrio, de uma ditadura do voto. Não acredito que isso vai ocorrer, mas é grave, o risco existe. Não, injustiçada, né? Entendendo que aquilo ali é uma injustiça. Mas, André, ele não é, só a gente tentar falar, não é a gente imaginar que o Bolsonaro é o seguinte, mas é um presentinho que tem, porque fica isso. O patrimônio, eu já falei aqui, o patrimônio da família Bolsonaro se inclui ele, os filhos, irmãos, são muito ricos hoje em dia. Então, esse patrimônio, todos ficaram ricos, o entorno ali do Bolsonaro ficaram ricos, tem cadeia de lojas naquela região, todos ficaram, não é só, tem muitos imóveis. O Bolsonaro tem 2 imóveis no Vivendas da Barra, só 2, que é um condomínio horizontal de frente para o mar. Ele tem 2. Isso é um absurdo de acesso aquele do Exército que terminou com a recomendação de que ele fosse expulso, porque ele tinha uma vida e era dele, dos comandantes dele, todos que trabalharam com ele. E aí ele só não foi expulso porque houve uma decisão política do Superior Tribunal Militar na ocasião, o STM. E aí reverteram não. Para você ter a aplicação do Conselho de Justificação, porque ele era para ser expulso, o STM tem que referendar. Então foi automaticamente para lá. E aí neste conselho, o comandante dele fala que o Bolsonaro tem a vida dele, rapidamente, isso está escrito. São 2 coisas. Ele queria enriquecer muito e tem várias situações dele. Ele, por exemplo, levou militares para um garimpo, porque diziam que ia ficar rico lá. A outra situação, ele pediu transferência para uma área de fronteira, porque ele tinha arrendado terras para plantar, isso no Mato Grosso do Sul. Então, os comandantes estão falando isso. Ele não estava nem aí não tinha uma vocação militar. Vamos chamar assim que seja, aquela de servir, não, o que ele queria era enriquecer rapidamente. Está escrito isso.